Capítulo 207 até 209. Mais uma vez fora da barreira segura de Bulma, Cell ainda acreditava ser o rei de toda a criação. Assustado? Não se preocupe, não vou me mover ou atacar por um minuto, seria injusto não lhe dar alguma pequena vantagem. Disse Cell, propondo um de seus jogos narcisistas em que se colocava em absoluta desvantagem para tentar provar a si mesmo que era o melhor jogo, que ao mesmo tempo insultou. Orgulho de seus rivais, um jogo que alcançou esse objetivo nas mentes orgulhosas dos dois Saiyajins puros. No entanto, ao mesmo tempo, eles também estavam entusiasmados com a ideia. Sim, e nós sabemos sobre a arrogância também, Vegeta disse fazendo uma autocrítica. E então, Ian investiu contra Cell em uma velocidade quase imperceptível para aqueles que estavam dentro e fora da cápsula. Fi e Uu, exceto por Cell e Piccolo. Golpear, Flash, fluxo, golpear, Flash. Você ficou mais rápido, mas não o suficiente. Cell disse enquanto se esquivava de cada um dos ataques que eram direcionados a ele sem mover o ponto fixo no céu do qual havia anunciado que não se moveria. Apenas contorcendo a cabeça, o corpo e fazendo pequenas torções, ele conseguia escapar de todo o ataque preciso e violento de Ian. Ian se tornou muito mais rápido ao se transformar em Super Saiyan 2, porém Cell foi ainda mais rápido. Isso foi frustrante, mas seu ataque não parecia ter nenhum resultado. E mesmo que ela batesse nele, dificilmente poderia machucá-lo. Se ela mal pudesse machucá-lo com o Super Saiyan X500, ela dificilmente conseguiria com o X100. Sem sacrificar a velocidade, consequentemente, ela mudou sua estratégia e em vez de tentar atingi-lo precisamente em um ponto vital, ela foi agarrá-lo. Uma tática com mais precisão, mas que normalmente não surtia muitos resultados com alguém muito mais alto, pesado e forte que você. Boa ideia, mas você não é forte o suficiente para me estrangular e nem para me imobilizar. Cell disse calma e arrogante enquanto Ian o agarrava por trás com as pernas e tentava estrangulá-lo com os braços. Sim, ela estava tentando estrangular alguém que pode viver em um espaço sem respirar, e ao mesmo tempo, a Alien Ain. Super Saiyan Vegeta avançou em alta velocidade frontalmente em direção a Cell e no último momento e ainda na corrida, Alien, Vegeta aumentou seu fisiculturismo, transformando-se em Super Saiyajin X500. Desta forma ele poderia preservar sua velocidade de corrida e ao mesmo tempo o maior poder de ataque de todos os tempos para acertar com o soco mais poderoso que ele já desferiu em sua vida na cara nojenta do ser mais nojento, com a permissão de frieza que ele já teve. Enfrentou e infelizmente aquele soco não teve nenhum efeito. Você não pode nem me fazer sentir dor. Se isso é tudo que você tem, eu tenho que te dizer que você me decepcionou. Isso nem pode ser considerado um aquecimento. Você não pode nem me fazer sentir dor. Se isso é tudo que você tem, eu tenho que te dizer que você me decepcionou. Isso nem pode ser considerado um aquecimento. Você pode não saber, mas falhar em minhas expectativas é algo punível com a morte, Cell disse calmamente, ainda agarrado por Ian e com o punho de Vegeta ainda cravado em sua bochecha. Eles usaram tudo o que tinham, até mesmo um power-up. Mas eles nem conseguiram fazê-lo sangrar ou realmente imobilizá-lo. Do ponto de vista de Cell, essa performance, embora bem manobrada, foi patética. Ele não foi capaz de se exibir da maneira que planejou. Embora por outro lado, ele também ficou muito feliz. Ele havia provado que era invencível, que ninguém, nem mesmo atacando em grupo, poderia ser derrotado. Seu objetivo foi alcançado, e agora ele só tinha que se livrar desses aborrecimentos da maneira mais cruel e imaginativa possível. Uma vez que terminasse seu próprio jogo, ele iria torturá-los, tanto física quanto psicologicamente. Ele reduziria ao pó o enorme orgulho daqueles dois vaidosos e uma vez eles imploraram por misericórdia, com rostos cheios de medo e seu corpo em submissão. Hehehe, ele iria destruí-los. Morte? Hahaha. Você acha que isso me assina? Ian gritou com desprezo e arrogância enquanto ela estrangulava Cell mais forte do que antes. E ao mesmo tempo que Cell não entendia a atitude de Ian, Vegeta entendia perfeitamente o que Cell estava pensando. Hahaha. Você é mais idiota do que pensa, Cell. Você realmente achou que sairíamos vivos dessa? Eles querem dizer que, Cell pensou, que parecia ter entendido o subtexto por trás das palavras de Vegeta e Ian. Não se passou um minuto ainda, Cell, Vegeta disse enquanto pressionava o punho contra o rosto com mais força do que antes enquanto olhava em seus olhos. Com os olhos cheios de determinação e arrependimento. Vejo você no inferno. Ian gritou enquanto musculosava seu corpo, que começou a brilhar com uma cor dourada incomum. Como Vegeta, ambos estavam brilhando como um sol em miniatura colado no corpo de Cell. Ah não! Trunks gritou ao ver o que estava acontecendo e o que Ian e Vegeta estavam tentando fazer. Como Cell merda, Vegeta e Inami. Eles transformaram seus corpos em bombas com Cell bem no meio de ambos, criando assim a bomba final que continha o poder de 2 Super Saiyan X500, uma explosão de energia altamente concentrada que criou uma onda expansiva que afetou todo o planeta e até os detritos espaciais que voaram pela atmosfera. Uma explosão que fez de bobo todas as anteriores registradas, uma explosão que apenas 4 pessoas
tiveram a oportunidade de ver ao vivo e que colateralmente matou milhões de pobres humanos e furries que estavam a várias centenas de quilômetros de distância. Vamos sempre lembrá-los dos danos colaterais. Chan S. Eu acho. Pensei por um momento que a barreira não suportaria aquela explosão, mesmo que fosse fisicamente impossível, disse Bulma, que apesar de saber que sua barreira era a prova de homem-bomba, o pânico a dominou por um momento. Papai, Ian, Trunks gritou que por algum motivo ainda acreditava que Vegeta e Ian não haviam morrido, o que é compreensível também. Mortes por explosão em anime são sempre muito ambíguas. Por sorte havia Piccolo, que o tirou das dúvidas com o maior tato possível. É inútil, Trunks. Eles se sacrificaram para destruir Cell, e parece que eles conseguiram. Muten Roshi disse com alguma tristeza enquanto olhava para alguns dos restos mortais de Cell no mar. Cell havia sido destruído em pedaços. Dificilmente poderia ser distinguido qual parte foi amputada, queimada e rasgada era a que eles estavam observando. Cell foi dilacerado e espalhado pelo planeta com aquela grande explosão. Conseguimos. Agora só falta Goku voltar com um novo Kami capaz de criar Dragon Balls e podemos reviver o mundo inteiro. E espero ter boas férias, disse Bulma, que apesar de pensar tão positivamente e estar tão aliviada ainda não havia desligado sua barreira. Esse era o lugar mais seguro do mundo e ela não queria sair depois daquele evento apocalíptico. A ameaça acabou graças ao sacrifício de muitos heróis, Ian e Vegeta. Embora pudesse ter sido parado de forma simples se não fosse a incompetência e ou estupidez desses mesmos heróis, principalmente Ian e Vegeta. De qualquer jeito, eles poderiam finalmente ter paz novamente. Ou esse era o plano. Esse não é possível. Muten Roshi e Piccolo gritaram, que foram os primeiros a perceber que algo havia acontecido. Não muito longe dali, um ki imensurável emergia do nada. Um ki que, embora parecesse impossível de acreditar, crescia a cada segundo que passava. Um ki extremamente maligno que parecia ser composto por dezenas de outros kis. Bulma, corra nessa direção. Piccolo gritou quando sentiu que o ki estava aumentando progressivamente. Era evidente o que estava acontecendo, mesmo que ele parecesse abusado. Cell de alguma forma conseguiu sobreviver e estava se recuperando de seus ferimentos. É evidente pelo fato de que seu ki passou de nada para um nível mais baixo do que antes. Embora estivesse aumentando, eles tinham que chegar o mais rápido possível, antes que fosse tarde demais. Hahaha. Retiro, você tem sido muito útil. Não apenas verifiquei que sou praticamente mortal. Cell gritou enquanto mudava sua avaliação de Vegeta e Ian, para logo depois. Liliaien, Bron, libere grande parte de seu poder, um poder tão aterrorizante que fez a Terra tremer, assim como todos os sobreviventes. Subrashi, eu também me tornei muito mais forte. Ele gritou com Cell com euforia, tendo transformado sua maior crise em sua maior bênção. Este foi o melhor momento de sua curta vida. Ele alcançou a grande cúspide atrás da cúspide. Seu sonho mais úmido se tornou realidade. Tudo foi em vão? Todos disseram ao verificar que o sacrifício de Vegeta, Ian, Ginger, Tenshinhan e Kuririn não tinha sido apenas em vão. Eles até ajudaram a tornar aquele monstro mais forte. Como isso é possível? Piccolo disse que não entendia como poderia permanecer vivo após aquela explosão, muito menos se tornar mais forte. Cell era feito de suas células em regeneração e ele sabia exatamente qual era o limite delas. Era impossível curar aquelas feridas. Ele é realmente invencível? Medo. Um medo como nenhum outro tomou conta dos corações de nossos heróis. O medo que foi intensificado pelas seguintes ações de Cell. Eu sei que você está me ouvindo, onde quer que esteja. E com certeza você está se perguntando por que ainda estou vivo e por que me tornei mais poderoso. Cell disse com euforia, com cara de quem sabia que já havia conquistado tudo na vida. E ele estava olhando casualmente na direção de Bulma. Não é possível, deve ser coincidência. Disse Bulma mais apavorada do que nunca. Isso não poderia estar acontecendo. Suas manobras defensivas também eram totalmente inúteis? Todos eles iriam morrer? No entanto, Cell fora da esfera ainda perpetrava um dos maiores clichês do mundo da ficção. Explique tudo o que o levou até aquele momento em que ele acreditava que já havia vencido. A resposta é bastante interessante. Eu tenho uma certa massa cerebral que, se não for completamente destruída, posso regenerar meu corpo completamente a partir dela. E felizmente ficou intacto depois da explosão, e como vocês puderam testemunhar. Isso é o que aconteceu. E quanto ao meu aumento de poder, eu tenho as células de Saiyajins poderosos em mim, então ao receber uma ferida tão mortal como esta eu consegui ter um Zenkai. Então, muito obrigado por seu sacrifício, Vegeta e Ian, vocês me ajudaram muito mais uma vez em minha missão de alcançar a perfeição. E agora? O que ele está planejando fazer? Bulma perguntou retoricamente. Ela sabia o que poderia estar planejando fazer aquele monstro, mas ela queria que alguém propusesse outra alternativa. Uma alternativa que não significava plano. Destrua o planeta completamente, disse Piccolo, que estava prestes a entrar em colapso. O mundo que por tantos anos vinha cuidando seria destruído diante de seus olhos. Impotente, sua parte Kami pensa assim. Não sei como te encontrar, mas duvido que consiga ficar naquela barreira para sempre. E quando você sai?
Ele, você não terá um planeta para onde voltar nem oxigênio para respirar, pensou Cell enquanto preparava seu ataque destruidor de planetas, com o qual pretendia acabar com tudo de uma vez por todas. Clã, clã, clã. Esse ataque estava sendo acumulado em sua mão. Era apenas uma questão de tempo antes que ele atirasse. E esse momento foi certo não. Fiu, não ou. Todos que não podiam fazer nada além de se esconder na barreira gritavam em desespero sem ao menos conseguir assimilar o que estava acontecendo. O mundo tinha acabado e eles só podiam ficar olhando sem fazer nada. Eles não podiam nem olhar. E o pior é que assim que abrissem os olhos, a primeira coisa que viriam era o nada infinito cheio de pedaços da planta que não conseguiram salvar. Foi um pesadelo. No entanto, eles não ouviram uma grande explosão. Eles não ouviram o estrondo de um planeta explodindo. Em vez disso, eles ouviram uma voz um tanto familiar, mas desconhecida que disse: informação muito interessante. Você quer que eu te ajude a ficar mais forte também? O que? O mundo não tinha acabado? Isso significa que alguém parou aquele ataque? Quem foi? Eles tinham que ver com seus próprios olhos quem é aquele herói. E quando finalmente abriram os olhos, o que viram? Arroz. Isso mesmo, foi Gohan, que no último segundo se teletransportou na frente de Cell e desviou sua mão em direção ao céu, evitando assim a destruição da Terra da forma mais eficiente possível. Uma conquista surpreendente e incrível, especialmente para alguém que nem tinha idade legal para trabalhar. No entanto, o fato de que agora ele tinha a habilidade de se teletransportar e fazer entradas triunfais salvando o dia como seu pai e seus professores faziam, não era o mais surpreendente. O mais surpreendente foi que sua aparência e temperamento mudaram demais. Não havia mais vestígio do menininho mal desenhado, sério. Olha as proporções do Kid Gohan. Não inspiram confiança, debatendo moralidade e dever. Em seu lugar havia um adolescente bem definido com uma aura imponente que se desprezou por ter muita confiança em si mesmo. Uau! Ele cresceu, disse Bulma, que por não poder envelhecer ela estava ainda mais consciente da passagem da idade nos outros. Ela realmente ficou impressionada, assim como todos. Trunks com 17 anos de idade, depois de 1 ano e meio no tempo o compressor teve uma mudança física notável. Ele havia se tornado mais alto, musculoso e maduro, era fácil perceber isso se alguém olhasse para ele por mais de 5 segundos. No entanto, Gohan, que tinha apenas 10 anos de idade, passou por uma metamorfose completa. Até mesmo seu pai adotivo, Piccolo, achou difícil acreditar que ele estava saindo com a mesma pessoa. Ele estava até preocupado sobre como ele havia crescido tão rápido. Vocês? Quem é você? Outro cara sobre o qual não tenho dados, como Ginger e Ian? Perguntou Cell, que estava começando a ficar irritado com tantos imprevistos, embora por outro lado fossem bastante divertidos, principalmente agora que ele havia alcançado sua forma final disso. Encontrar uma surpresa como essa foi como um novo DLC opcional gratuito depois de jogar a história principal. Eu sou Sen Gohan, o filho de Goku, aquele que você foi ordenado a destruir. Gohan respondeu com grande seriedade, esquecendo-se completamente das boas maneiras que sua mãe havia incutido nele até mesmo para falar com monstros. Arroz? A última vez que te vi algumas horas atrás você era um anão. Eu entendi que as crianças crescem muito na sua idade, mas isso me parece exagero, disse Cell, que estava realmente surpreso com o grande alongamento de Gohan. Sua mente agora perfeita mal o havia reconhecido. Eu posso dizer o mesmo sobre você. Você mudou muito nas últimas horas, mas ainda é nojento para os olhos, Gohan respondeu, mostrando mais uma vez o ódio que sentia por Cell por todas as vidas que ele colheu egoisticamente, incluindo os de seus amigos, conhecidos e Vegeta. Ele, vou levar isso como um elogio, respondeu Cell, que só tinha elogios para si mesmo e foi direto ao assunto. Deixa eu adivinhar. Você também veio para que eu possa matá-lo? Ou, na falta disso, imolar-se inutilmente? Mas Gohan não respondeu, seu silêncio acompanhado de seu olhar penetrante dizia mais que qualquer grande discurso. Um silêncio que não incomodou em nada Cell, que teria dito mesmo independentemente do que Gohan tivesse respondido, eu teria preferido lutar contra seu pai. Mas o que ele pode fazer? Suponho que acabar com você será meu prêmio de consolação antes de deixar este mundo para trás. Então vou aproveitar, filho do Goku. Espero que você seja pelo menos tão engraçado quanto Vegeta e Ian. E para você verificar que eu não sou um valentão. Ele, vou te dar a mesma vantagem que dei a eles. Eu te dou 1 minuto de misericórdia. E essa foi uma oferta que Gohan, amante da eficiência graças aos duros ensinamentos de Brawls, aceitou de bom grado, tem certeza? Se for assim, Kaioken X20. No mesmo momento dentro da barreira de Bulma, Piccolo estava ficando incrivelmente nervoso quando viu o que estava acontecendo do lado de fora da barreira, tanto que não pôde deixar de tremer enquanto enxugava o suor frio que caía em seus olhos com suas pulseiras. Isso não parece bom. Bulma me deixou sair. O que? Bulma exclamou ao ouvir este pedido. Você me ouviu, deixe-me sair. Piccolo gritou com mais volume e autoridade do que antes enquanto apontava o dedo para Gohan, que estava demorando a preparar um bom primeiro golpe. Piccolo, eu sei que você está nervoso, mas acho que você deveria se acalmar. Você realmente acha que Gohan viria aqui apenas para morrer? Eu não acredito. Ele deve ter um plano. Certo, Trunks?
Muten Roshi disse para tranquilizar Piccolo. Ele se recusou a acreditar que Gohan, alguém que tinha se mostrado tão lógico neste dia, teria vindo aqui sem um plano bem sucedido. Porém, a lembrança do Gohan do futuro travando uma batalha perdida contra C-17 e C-18 para protegê-lo e depois morrer, não conseguiu despertar nenhum otimismo em Trunks. Sei lá. Não sei. Você não vê. Ele está usando o Kaioken e não recuperou o rabo. É evidente que ele não pode se transformar em Super Saiyan ou True Saiyan. Ele não tem nada a ver com Cell em sua forma básica. Se não fizermos algo, ele também morrerá por nada. Piccolo gritou com mais desespero do que antes, como se fosse uma mãe recém-nascida que viu que seu filhinho estava prestes a brigar com um urso. Não, vamos esperar. Bulma respondeu, tentando manter a compostura, apesar de compartilhar o mesmo nervosismo que todos os outros. Mãe, Trunks protestou ao saber que sua jovem mãe estava abandonando sua pequena professora e discípula de seu namorado nesta linha do tempo. Você não tem coração ruim, mulher. Tanto estar com Brawls fez você não ter mais decência? Piccolo gritou novamente em pânico extremo, tão extremo que até agarrou Bulma pela lapela de sua camisa em um ato desesperado. No entanto, Bulma não vacilou ou deixou o pânico tomar conta de seu julgamento. Em vez disso, ela respondeu com toda a lógica que pôde analisar a partir desta situação enquanto empurrava a mão de Piccolo para longe. Não traga Brawls para este assunto. Pela primeira vez ele não é culpado. E não, se eu abrir a barreira o céu vai nos destruir. As duas primeiras vezes foi porque o pegamos de surpresa, mas agora ele vai estar esperando a gente aparecer. Mas, Piccolo respondeu, ainda não convencido por este argumento, embora estivesse um pouco arrependido por ter perdido a compostura. O que mais? Não é a minha vida que me preocupa, mas a sua. Estou com meu corpo dividido em 3 partes, uma está aqui, outra no Palácio do Kami onde espero Goku vir com o novo Kami e outra já evacuou com Xixi e seu pai, meus pais e um corpo de Gohan. Mesmo que ele morra aqui, ele poderá se recuperar completamente comendo um feijão Senzu e voltando aqui para lutar novamente. Mas você não pode. Parem de fazer coisas estúpidas que colocam todos e você em perigo. Bulma finalizou explicando todas as razões pelas quais era irracional ir lá ao mesmo tempo em que expressava seu descontentamento geral com a apresentação de quase todos hoje. Uma explicação que fez com que a parte racional de Piccolo voltasse, mas mesmo assim a alma de sua mãe continuava lhe dizendo que não deveria deixar seu filho sofrer. Isso me alivia, mas ainda assim, é inútil. Ele não vai conseguir mudar nada. Infelizmente, eles só podiam olhar e orar ao Deus Vago para que tudo corresse bem. Fora da barreira, Cell estava ficando impaciente. Ele estava esperando por vários segundos para Gohan acertá-lo de uma vez, porém, ele estava apenas movendo o punho em direção à sua cabeça e fazendo-o voltar, como se estivesse calculando a distância e força corretas. Vamos lá. O que você está esperando? Bata em mim. Não tenho o dia todo. Termine imediatamente, micróbio. O que sinto em seu corpo é insignificante. Mesmo se você acertar 1 milhão de vezes, não conseguirá deixar uma simples marca de umidade. Vou deixar você me bater. Vai ser divertido ver como seu punho se quebra devido ao seu próprio golpe, pensou Cell, que estava analisando a energia, velocidade e força de Gohan para ter certeza de que ele não estava tentando fazer algo estranho. Embora o mais provável seja que ele estivesse tentando dar tempo para seus amigos fugirem. Mas ele não se importava, ele iria encontrá-los mais cedo ou mais tarde. Ok, Gohan respondeu enquanto mais uma vez realizava sua rotina de empurrar para trás e para frente o punho. Até que se preparou para bater da mesma forma que já havia ensaiado dezenas de vezes, No entanto, esse punho não foi como os anteriores. Seu punho foi infundido com uma energia que Cell nunca tinha visto, algo que não parecia daquele mundo. O tempo parecia ter parado para ele, era como se sua mente tivesse entrado em um estado de hiperatividade que distorceu sua percepção do tempo. Um estado anormal que ocorre apenas algumas vezes na vida, e uma delas é quando você está prestes a morrer. O que é isso? Pensamento Cell, que sentiu medo pela primeira vez desde que adquiriu sua forma perfeita. Medo causado pela ignorância. Medo que existia por ter sido muito arrogante. Medo de um poder imóvel. Merda. Cell pensou enquanto observava a encarnação da morte se aproximar de sua cabeça. E aquela encarnação da morte foi um único soco cuja onda de choque partiu o planeta em 2, dividindo as nuvens, a água e a terra que ousaram estar em seu caminho. Além disso, também se espalhou para fora do planeta, destruindo os pequenos asteroides próximos, que se transformaram em poeira espacial. Um soco digno de um herói vigilante que destruiu o mal com um único golpe. Um soco que até parecia causar danos mentais a quem o presenciava. NNN.
Bulma, Roshi e Trunks e Piccolo gaguejaram. Eles não podiam acreditar no que tinha acabado de acontecer. Ninguém, nem mesmo em seus sonhos mais úmidos e absurdos, poderia imaginar algo assim vindo de Gohan. O que é que foi isso? Como isso é possível? Como ele pode ter tanto poder sem ao menos se transformar? Aquele garoto era mesmo Gohan? Na sala de compressão do tempo, algumas horas atrás, ou anos, dependendo se alguém está dentro ou fora daquela sala. Olá, Simba. Uma voz que ecoava entre as largas paredes da sala de compressão do tempo. Uma voz imponente, venerável e até majestosa que estava vindo de uma nuvem com a forma da cabeça de Brawls? Brawl Sensei? Gohan perguntou muito surpreso com o que estava vendo. Embora no caso de Brawls tudo fosse possível, não importa o quão absurdo fosse, então Gohan não perguntou como ele estava fazendo isso ou por quê. Sim, Simba, a nuvem Brawls respondeu com mais reverberação do que antes para dar mais epicidade a esse grande momento. Mas Gohan ainda não entendia absolutamente nada, mesmo já tendo experiência com as bobagens de seu professor Brawl Sensei. Quem diabos é Simba? Ais, ninguém aqui entende minhas referências. De qualquer forma, olá Gohan, se você pode me ver é porque você perdeu seu rabo e finalmente alcançou o Super Saiyajin. Brawls respondeu enquanto materializava seu corpo para falar de uma forma menos épica, mas mais prática. Sim, é verdade, mas... por que eu precisava perder meu rabo? E onde você está? E por que você aparece entre as nuvens? É mais, por que tem nuvens aqui? Precisamos de você aqui o mais rápido possível. Está tudo bagunçado e Bulma está à beira de uma depressão, perguntou Gohan, que queria muito que Brawls voltasse para arrumar essa bagunça. A bagunça que eles mesmos criaram. Sinto muito, mas não sou o verdadeiro Brawls. Eu sou apenas uma parte de sua consciência que ele preparou para ativar quando você atender a certas condições. Neste caso, torne-se um Super Saiyajin. Eu só posso apoiá-lo moralmente, dar-lhe bons conselhos, ensinar-lhe lições valiosas e contar piadas sujas. Aquela simulação hiperrealista de Brawls respondeu, informando Gohan sobre as más notícias. Entendo. Gohan respondeu, um tanto desapontado por não estar falando com seu verdadeiro sensei, e certamente com meus leitores também. Quanto ao rabo, aconteceu-me o mesmo quando tinha mais ou menos a tua idade. Até eu perder era impossível, eu me transformar em Super Saiyajin, digamos que atrapalha a ativação das células S. Mas não se preocupe, existem meios para restaurá-lo, você não perderá sua transformação True Saiyan e no seu caso, continuará tendo a possibilidade de se transformar em Super Saiyan ao recuperá-lo. Mais ou menos. Disse a simulação hiperrealista de Brawls, desta vez dando uma boa notícia. Entendo, é um alívio. Mas por que você diz que no meu caso é possível? Gohan perguntou que não entendia porque só ele tinha essa vantagem. E Brawls como sempre respondeu de forma socrática, felizmente para você e para todos. Você tem um talento incomum desde que você era um anão chorão sem nenhuma habilidade de combate. Você não se lembra quando seu tio malvado sequestrou você? Quando você ficou com raiva, passou de ter o poder de combate de uma unidade para mais de 1000. Você achou isso normal? Não, a verdade é que ainda não explico. Mas como isso se relaciona com o que eu te perguntei? Gohan respondeu com outra pergunta. É verdade que em algumas ocasiões ele se fez essa pergunta, mas a certa altura deixou de lhe dar importância. Ele até achava que era algo normal entre híbridos entre humanos e Saiyajins, já que ele era o único com essa combinação genética. Mas depois de conhecer Trunks, esse poder não saiu espontaneamente do nada. Desde que você nasceu, você tem a habilidade incomum de extrair energia de suas células S, mesmo quando não atende às condições para se tornar um Super Saiyajin. Você basicamente pegou emprestado um pouco do poder de um Super Saiyajin inconscientemente quando estava muito zangado. É por isso que só ensinei a verdadeira transformação Saiyajin para você e não ajudei seu pai a recuperar o rabo. É porque você seria o único capaz de sustentar as duas transformações ao mesmo tempo, menos eu, é claro. Eu sou a porra do mestre. Já que eu tenho umas células S mutantes muito incríveis, respondeu Brawls explicando de forma mais ou menos científica o significado por trás dos Power UPS do menino Gohan. Uma explicação científica sobre os Saiyajins que convenceu Gohan, que entendeu todo o contexto. Entendi. Você quer dizer que apesar de se transformar em True Saiyan, ainda será possível para mim forçar minhas células S a se transformarem em Super Saiyan ao mesmo tempo de alguma forma. Mas, sem desculpas. Vamos ao que interessa, tens coisas para fazer. A razão pela qual no dia do churrasco eu implantei essa mensagem foi para ensinar a vocês minha técnica original favorita, da qual tenho mais orgulho, a mais útil e minha maior contribuição para a raça Saiyajin, minha multiplicação corporal Super Brawls. Uma habilidade que só um Super Saiyajin é capaz de usar, disse Brawls, que estava prestes a transmitir a seu aluno sua técnica definitiva. Uma tradição quase milenar, anime não tem tanta história, e sagrada em todos os combates shonen. Como quando Jiraiya ensina o Rasengan para Naruto, sim, eu sei que o Rasengan foi inventado pelo pai dele, mas você me entende. Multiplicação do supercorpo. Mas isso, não é isso que tanto eu quanto Bulma usamos para fragmentar nosso corpo?
Gohan respondeu com algumas dúvidas e um pouco de decepção ao descobrir que aquela super técnica que Bros queria lhe ensinar era algo relacionado a uma técnica que ele já conhecia, como quando Jiraiya anunciou a Naruto que iria ensiná-lo a executar o Odama Rasengan, quando Kakashi anunciou que iria lhe ensinar o Futon Shuriken Rasengan, ou quando Killer Bee lhe ensinou o Biju Rasengan. Foda-se, Naruto. Saia da porra da sua zona de conforto e aprenda algo não relacionado com a porra do Rasengan. Essa é apenas uma versão simplificada que todos podem usar. Essa habilidade tem uma fase superior que apenas um Super Saiyajin é capaz de alcançar. Enquanto a primeira fase permite que você fragmente seu corpo em até 100 partes, dividindo em cada parte seu poder de combate correspondente. A fase final permite que você crie clones permanentes com base no número de S-Cells perfeitamente ativados e controlados em sua transformação Super Saiyan. Você sabe o que eu quero dizer? Bros explicou novamente de forma socrática para seu aluno. No entanto, Gohan desta vez não pareceu entender completamente o "eu acho que sim". Mas, embora não fosse culpa dele, já que lhe faltava o conhecimento teórico necessário da fisiologia Saiyajin que poucos conheciam. Felizmente Bros estava lá para instruí-lo. Não, você não entende todas as implicações desta técnica. Para dar um exemplo, um Super Saiyajin normal multiplica seu poder por 50. Depois de dominar esta técnica, você pode criar 50 clones permanentes. Problema? Esses clones permanentes terão apenas cerca de 50 de seu poder básico no início. Solução? Você pode treiná-los até que atinjam seu poder base máximo novamente. Assim você terá 50 Gohans igualmente poderosos com uma única mente, e se um Gohan for destruído você pode simplesmente criar outro do zero e treiná-lo novamente até atingir sua base máxima. Além disso, você pode fundir todos os seus corpos em um para criar um Gohan 50 vezes mais poderoso, disse Bros, que explicou tudo isso com uma apresentação em PowerPoint muito visual e convincente, na qual ele representou uns foques de sua técnica. Uma apresentação que cativou Gohan, embora obviamente não estivesse totalmente convencido. Incrível, é como ter mais 50 vidas. Mas, sim, isto tem um pequeno inconveniente associado. A desvantagem é que ao usar suas células S para criar e manter esses corpos, será impossível usar essas células S para se transformar em um Super Saiyajin. Embora ainda seja possível você usar o resto não usado nesta técnica para se transformar em Super Saiyajin, mesmo que seja forçado, desequilibrado e imperfeito. Embora eu não recomende, pelo menos no seu caso, respondeu Bros, que já sabia perfeitamente de onde poderiam vir as críticas. Isso é um pouco. Gohan disse mostrando um pouco de decepção. Isso praticamente tira a graça de ser transformado. De que adianta ser um Super Saiyajin se você não pode mostrar ao mundo sua transformação legal? E claro, como um bom empresário, Bros também havia preparado em seu PowerPoint quais são as vantagens brutais dessa desvantagem. Eu sei, mas essa suposta desvantagem também tem suas vantagens. Você não chamará a atenção com sua aparência, sua mãe não ficará histérica, você não terá perdas de energia derivadas da ativação da transformação e que seus corpos contam como se estivessem em sua forma básica, mesmo que estejam usando a S-Cell a cada momento. Que significa? Que cada um dos meus clones pudesse usar o Kaioken X20, mesmo quando juntei meus 50 clones no mesmo corpo? Isso é louco! Gohan gritou. Só de pensar no que isso significava começou a ficar tonto. Como uma técnica como essa poderia existir? Bingo, você começa a entender a grandeza da minha criação. Mas isso não é tudo, meu jovem Padawan. Esta técnica também permite que você treine de forma automática e sem descanso a compatibilidade do seu corpo com S-Cells apenas por ter o seu número máximo de clones ativos. Então, apenas praticando esta técnica, será mais fácil para você ativar o restante das células S em seu corpo com total harmonia e com elas criar mais clones e acumular mais poder. No final, tudo são vantagens se você olhar com frieza, certo? Ok, sim. Você perderá a capacidade de deixar seu cabelo loiro e seus olhos verdes à vontade. Mas não se preocupe, tem tintura de cabelo e lentes de contato coloridas, tudo tem solução, disse Bros ao encerrar sua apresentação em PowerPoint com muita satisfação, por saber que vendeu sua técnica com excelentes resultados. Ou melhor, resultados terríveis, pois Gohan não conseguia parar de tremer toda vez que pensava nas implicações dessa habilidade. Bros Sensei, quantos clones um Saiyajin é capaz de criar com essa habilidade? Perguntou Gohan, que estava tendo dificuldade para respirar e sentiu que seu coração estava prestes a sair do peito. Um Saiyajin normal pode usar suas células S para multiplicar seu poder em 500 no máximo, pelo menos naturalmente. Portanto, você tem espaço para criar 500 clones. Você sabe, para um Saiyan normal chegar a um Super Saiyan de multiplicador x500 de forma estável 100% é algo extremamente complicado. Podem ser criadas transformações alternativas que alcancem ou se aproximem desse nível de poder, mas infelizmente são transformações defeituosas. Alguns deles sacrificam a velocidade pelo poder, Super Saiyan Hulk, enquanto outros envolvem um gasto brutal de energia que reduz muito o tempo em que a transformação pode ser sustentada, Super Saiyan 3.
A chave é manter uma transformação estável e equilibrada em todos os aspectos e não há melhor maneira de alcançar essa estabilidade do que minha técnica. Embora eu possa pular essa limitação, porque eu sou um maldito mestre. Eu sou incrível, certo? Disse Brawls terminando de explicar um pouco mais sobre a biologia Saiyajin, a teoria da transformação do Super Saiyajin e elogiando sua própria técnica de mestre. Sim, é incrível Brawls Sensei. É louco. Se eu conseguir criar 500 clones, eu os fundirei. Eu uso o Kaoi, o Ken X20 e o Kien na transformação True Saiyan ao mesmo tempo. Eu não posso imaginar o quão forte eu posso me tornar. Felizmente os Saiyajins, como tudo nesse universo, tem um limite. Se o potencial das células S fosse infinito. Ui, sinto arrepios só de pensar que algo assim era possível, Gohan gritou com entusiasmo. Embora ainda sentisse um certo terror existencial pensando em como a técnica que ele está prestes a aprender é brutal. Um terror existencial que ainda pairava em sua mente por apenas imaginar que não havia limite teórico para o número de clones que essa técnica poderia criar. Mesmo que 500 fosse uma quantia que o abalou até agora. Hahaha, sim. Seria bastante perturbador se existisse um Saiyajin com S-Cells com capacidade infinita e conhecesse essa técnica. Certo, Brawls disse com indiferença, como se estivesse apresentando um cenário hipotético impossível. Um cenário hipotético que realmente apavorava Gohan, mas que ele não conseguia tirar da cabeça por mais que tentasse sim. Esse cara seria capaz de criar clones de forma ilimitada conforme adaptasse suas S-Cells, algo que supostamente acontece de forma automática e progressiva com o uso dessa técnica. E não só isso, cada um desses clones seria capaz de se transformar em Super Saiyajin sem nenhum limite, já que suas células S não têm limite nem para se multiplicar nem para continuar se transformando em Super Saiyajin. Um Super Saiyajin sem um limite de poder teórico. Clones ilimitados e cada um com poder ilimitado. Esse cara seria invencível. Direita? Ainda bem que algo assim não existe, que isso é apenas um exercício teórico entre você e eu. Certo, Gohan? Brawls respondeu enquanto tentava conter seu desejo de rir como um vilão clichê, revelando seu plano incrível, imparável e imoral. Uma dica mais ou menos sutil. Mas devido aos anos de relação aluno-professor e às muitas vezes que havia pronunciado a palavra certo, Gohan entendeu que todos os seus medos relacionados a essa habilidade se materializaram em uma das pessoas menos indicadas. Oh, meu Deus! Gohan murmurou enquanto sua mente ficava completamente em branco por ser incapaz de processar e não querer processar o que isso significava. Ele estava tão assustado que não conseguia se mexer ou pensar. Foi como se o tempo tivesse parado para ele. Choque. Arroz. O que você está fazendo? Pare de pensar em coisas estúpidas. Além disso, tenho outras técnicas auxiliares para te ensinar, como teletransporte. Não posso deixar meu aluno precisar de transporte público como um idiota, disse Brawls, recarregando uma apresentação em PowerPoint que incluía seu currículo. Sim. Brawls Sensei. Gohan respondeu sem jeito, que novamente redescobriu o quão temível seu sensei realmente é. Fora do flashback, Gohan olhou para o horizonte, esperando que algo acontecesse. Ele esperou que isso acontecesse. Para alguém, tentando atacá-lo de surpresa com um ataque poderoso. Um ataque de energia traiçoeiro do céu que se aproximava rapidamente dele, do qual ele não deveria fugir, pois fazendo isso a Terra seria quem sofreria o impacto. Consequentemente, Feixe Ômega X20. Gohan contra-atacou com um de seus melhores ataques. Mãe. Um ataque poderoso que contra-atacou perfeitamente o Kamehameha vindo em sua direção, fazendo com que ambos explodissem. Retiro o que ele havia dito antes. Você é impressionante, Cell disse enquanto descia para falar cara a cara com seu maior inimigo até o momento. Cell, eu pensei que você disse que não iria se mover. Você também retratou isso? Gohan disse com algum sarcasmo enquanto continuava olhando para seu inimigo predestinado. Peço desculpas. Eu subestimei você. Se eu não tivesse saído a tempo, você teria destruído completamente toda a minha massa cerebral e teria sido impossível para mim regenerar. Felizmente aquele ataque que me deixou à beira da morte me tornou mais poderoso novamente. Então obrigado, Cell disse, não se sentindo nem um pouco envergonhado por ter quebrado sua palavra. Eu pensei que estava imaginando coisas. Mas você realmente se tornou mais forte do que antes. Eu tenho que ser cuidadoso. Se eu falhar muitas vezes em te matar, você pode se tornar um grande problema. E você já é mais ou menos como eu no meu nível mais alto, Gohan disse sem sarcasmo enquanto comia um feijão senzu para recuperar sua energia. Um comentário de Gohan que agradou moderadamente ao orgulhoso Cell. Estou feliz que você entendeu a situação. Se você quiser. Bom, porém não teve a oportunidade de terminar a frase, já que Gohan aproveitou aquele momento em que fingiu se bombear para socá-lo no estômago. Algo que não caiu bem com Cell, que odiava ser interrompido e ser atingido. Desgraçado! Cell gritou em fúria enquanto tentava se vingar matando Gohan com um soco mortal na cabeça. Mas, o que? Ele não conseguiu acertá-lo. Seu punho parou a poucos centímetros do rosto de Gohan, que ficou parado sem piscar olhando para seu primeiro. Era como se ele soubesse que o soco não iria acertar. Aquilo foi um golpe fatal, certo?
Gon pensou enquanto observava sarcasticamente a expressão confusa de Cell. Mas, Buon, ele deu outro soco poderoso, desta vez em seu rosto, para mudar a expressão de Cell de uma só vez. Oi! Cell reclamou, cujo rosto estava levemente deformado, que passou da confusão à dor, e da dor à raiva. Alia! Cell gritou com os olhos vermelhos enquanto se preparava para chutar o estômago de Gohan. No entanto, mais uma vez? Cell pensou apavorado, pois mais uma vez seu membro parou a alguns centímetros de seu alvo. Buon! Mas isso não se aplica a Gohan, que o atingiu com força no plexo solar. Walhai! Um ataque que quase fez Cell vomitar. É normal que crianças pequenas briguem entre si por bobagens. Mas, dar golpes mortais ou com a intenção de matar o outro está fora de questão. É senso comum, você sabia? Gon pensou sarcasticamente enquanto continuava batendo em Cell como se ele fosse um saco de pancadas. Paon, Pomon, Pummun, Zea. Dentro da barreira espaço-tempo de Bulma, os refugiados observavam atônitos a evolução do combate. Eu não posso acreditar nisso. Gohan trancou Cell em sua maldição? Piccolo disse, animado e apavorado mais uma vez pela terrível habilidade Kin de seu filho adotivo. Xingamento? Que maldição? Trunks perguntou que não tinha ideia do que eles estavam falando. Ninguém havia mencionado nada para eles sobre NEN, Kien ou outras coisas fora deste universo. Isso significa que você já ganhou? Isso significa que Cell não é mais uma ameaça? Muten Roshi perguntou, ignorando as perguntas de Trunks. Ele estava muito animado com a ideia de vencer esta guerra. Receio que não. Gohan usou uma habilidade relacionada, mas não é Bea Good Boy, mesmo sendo algo muito parecido, disse Bulma, que também ignorou as perguntas de Trunks. Ela não teve tempo de explicar todo o pano de fundo do que estava acontecendo. E como você sabe disso? Piccolo perguntou, que não entendia como Bulma podia saber de tudo isso. Mas rapidamente Bulma respondeu a essa pergunta, pois era fácil responder. O corpo de Gohan está na minha nave. Ele está me contando sobre isso. Entendo. Trunks disse que estava feliz que alguém finalmente respondeu a uma pergunta, mesmo que não fosse a pergunta dele. Brawls disse a ele que ele deveria adaptar esta técnica para o combate direto. E a cristalização dessa crítica foi a habilidade Lute como uma boa criança, que evita as intenções de matar em uma luta e todos os golpes mortais. Essa habilidade é ativada dando um golpe não fatal na cabeça de seu inimigo. Contanto que Gohan não o atinja com intenções assassinas, Cell também não será capaz de fazê-lo, Bulma respondeu, explicando o que um corpo de Gohan havia explicado a ela recentemente. Incrível! Isso significa que agora ele não pode matar ninguém sozinho? Trunks perguntou, que mais ou menos entendeu o que eles estavam falando e tentou perguntar novamente. E felizmente sua mãe alternativa resolveu a dúvida dessa vez, não só funciona contra Gohan. No entanto, a boa notícia é que ele não poderá mais destruir o planeta, pois isso implicaria em matar Gohan também. Então, no momento, estamos salvos. Eu vejo, é uma técnica terrível também, disse Piccolo, que continuou achando esta técnica simples e inocente igualmente aterrorizante. Dessa forma, Gohan poderá ganhar tempo, exauri-lo ou fazê-lo desmaiar com um golpe não fatal com o qual ele poderá posteriormente ativar sua maldição final. Combo incrível, disse Muten Roshi, fazendo uma pequena análise dessa habilidade e como aproveitá-la. E não só isso. Cell agora é incapaz de atacar, pois não sabe porque não pode atacar como quase sempre faz. Com a intenção de matar, especialmente agora que ele reconheceu Gohan como uma ameaça e está provocando sempre que pode, disse Piccolo, expandindo a boa análise de Muten Roshi. Sim, e Gohan não será tão idiota a ponto de explicar o truque de sua habilidade de fazer seu inimigo tomar contramedidas, disse Bulma, que estava confiante de que o discípulo de seu namorado não seria tão idiota a ponto de revelar seu segredo se ele não tinha certeza absoluta de que era impossível revidar. Que como sempre esse foi o terrível erro de todos os lutadores shonen, explicar ao seu oponente os segredos de sua habilidade. Fora da barreira, Gohan continuou batendo em Cell sem parar. Pam-min, Pomon, Blasha, Crochi Roshon. Algo que estava enfurecendo Cell de uma forma que nem ele havia considerado possível. Cell gritou enquanto tentava atacar com sua barreira perfeita. Uma habilidade mortal que destruiu tudo em seu caminho enquanto uma barreira esférica se expandia de seu corpo para os arredores. Uma habilidade com a qual ele pretendia empurrar Gohan para o lado e matá-lo no processo. Mas, merda, ele foi incapaz de gerar o campo de força. Pam-min. Mas Gohan conseguiu acertá-lo no estômago, o que o deixou muito exposto ao tentar realizar aquele ataque. Arhain. Maldito bastardo! O que diabos você fez comigo? Por que não posso atacá-lo? Cell gritou, totalmente desesperado para entender o que diabos estava acontecendo com ele. Isso não é normal. Era sem precedentes que tal habilidade existisse. O que diabos aconteceu com a história deste mundo? Por que todos se tornaram tão fortes e misteriosos? Por que Gohan é tão poderoso agora? Essas eram algumas perguntas que Gohan parecia disposto a responder, ok. Ouça bem porque só vou dizer uma vez. Pam-min. Ou talvez não, já que ao invés de responder suas dúvidas, ele deu um soco na cara dele quando baixou a guarda. Um segredinho, Gohan disse terminando sua frase. Pam-min, Pomon, Clack, Blasha, Crochi Roshon, Clack, Blasha,
Pam-min. Após alguns segundos a luta entre Gohan e Cell continuou. Pam-min, Pom-mun, clac, plasha, Crochi Rochoin, clac, plasha, Pam-min, transformando-se em um combate totalmente unidirecional em que apenas Gohan atacava. Ou melhor, ele era o único autorizado a atacar. Pam-min, Pom-mun, clac, droga, o que diabos está acontecendo? Por que não posso esmagar esse pirralho? Cell pensou enquanto se defendia do ataque incessante de Gohan, que o atingia repetidamente sem que ele pudesse contra-atacar. De vez em quando Gohan parava por alguns décimos de segundo para tomar fôlego para acertá-lo novamente sem trégua, Cell tentava se vingar da humilhação. Mas, bata, mais uma vez seu punho foi incapaz de alcançar o rosto inexpressivo de Gohan, que parecia estar olhando para um saco de pancadas inanimado. Por quê? Porque estou novamente incapaz de... Pam-min, Pom-mun, clac, plasha, Crochi Rochoin. E mais uma vez Gohan continuou com sua surra, cortando aquele reflexo com um soco no queixo. Droga! Gritou para Cell impotente enquanto ele se defendia como um tatu dos golpes incessantes de Gohan. Pam-min, Pom-mun, clac, plasha, Crochi Rochoin. Caia de uma vez, monstro! Gohan pensou enquanto acelerava o ritmo em que atingiu Cell. Não havia dúvidas. Gohan estava dominando completamente o combate, se é que isso poderia ser chamado de combate. Não. Foi mais uma partida de treinamento contra uma CPU que foi proibida de atacar o jogador 1, algo que despertou o otimismo dos espectadores. Otimismo que até poucos segundos atrás nem existia. Ele pode ganhar. Hahaha. Gohan pode vencer. Trunks gritou com grande entusiasmo ao ver que seu jovem sensei estava alcançando o que seu futuro eu não poderia alcançar. Salve o mundo. Algo que encheu a todos de alegria e esperança. Pam-min, Pom-mun, clac, plasha, Crochi Rochoin. Ao contrário de Cell, que só foi espancado, sangrou, vomitou sangue, se contorceu de dor, se regenerou e foi atingido novamente. E acima de tudo, amaldiçoou a situação em que se encontrava enquanto sofria a maior humilhação de sua curta vida. Foi frustrante. Era incompreensível. Foi inaceitável. Afaste-se de mim, palhaço. Inha. Cell gritou enquanto tentava liberar uma explosão de energia ao redor de seu corpo para empurrar Gohan para longe dele. Um ataque que para surpresa de todos. Bom, trabalhado? Ei, por quê? Porque agora eu fui capaz de atacar. O que está acontecendo? Cell pensou surpreso ao perceber que não estava completamente incapacitado. Isso é ruim, pensou Gohan, que voou em direção a Cell para atacar com ainda mais fúria do que antes. Morrer, gritou Cell, que apontou o dedo para Gohan com a intenção de disparar um raio mortal em sua cabeça enquanto avançava cegamente em sua direção. Mas, lasca, Cell foi incapaz de disparar o ataque de frieza, em vez dele foi Gohan quem o atingiu com força na cabeça. O que? Porque antes eu podia e agora não. Onde está o truque? Cell pensou enquanto tentava executar o ataque que antes era bem sucedido, mas agora não. Porém, com muito mais poder. Plasha. Mas mais uma vez ele não conseguiu atacar e foi Gohan quem conseguiu aproveitar aquela abertura. Aqui está algo estranho. Existem ataques que funcionam e outros que não. Por quê? Cell pensou enquanto usava todos os seus neurônios para desvendar esse grande mistério e se defender do ataque de Gohan. Enquanto isso, dentro da barreira de Bulma. Oh não! Cell foi capaz de atacar. Piccolo gritou com grande alarmismo como Muten Roshi, que estava tão preocupado quanto ele. E isso era algo que Bulma não entendia muito bem porque você está tão alarmado. Ele só teve sorte uma vez. Você não vê, Gohan o atacou novamente de forma unidirecional. Bulma, se ele foi capaz de atacar uma vez, pode ser capaz de fazê-lo uma segunda vez. Ele tem nossas células e tem mostrado uma inteligência considerável. É possível que ele acabe descobrindo qual é o truque de Gohan. Muten Roshi respondeu explicando a não combatentes e combatentes com pouca experiência as consequências desse pequeno contratempo. Sim, mas Gohan tem uma vantagem absoluta. Ele está batendo nele sem parar por mais de 1 minuto. Mesmo que ele descubra o segredo e possa começar a atacar corretamente, ele estará em pior estado do que Gohan, disse Trunks, que concordou com a mãe. Gohan estava dando uma surra brutal nele. Era senso comum que subir isso era praticamente impossível. No entanto, depois de ouvir os diferentes argumentos de Bulma, discordou de Trunks. Não. Piccolo e Roshi estão certos. Isso não parece bom. Por quê? Trunks perguntou como se fosse um personagem de anime que só existia para fazer perguntas que servissem para esclarecer possíveis dúvidas de telespectadores menos intuitivos. Se Gohan estivesse lutando contra outro inimigo sanguinário, essa estratégia poderia funcionar, mas ele enfrenta Cell. Um cara que consegue se regenerar mesmo depois que seu corpo explode, que tem energia ilimitada, resistência física incrível, capaz de sobreviver no vácuo do espaço e que consegue sobreviver mesmo se for cortado em 1000 pedaços. Gohan não pode vencer uma batalha de resistência contra aquele monstro, disse Piccolo, amaldiçoando que em parte suas habilidades de sobrevivência na Mekuseijin estavam prejudicando seu afilhado e o mundo desta forma. Isso mesmo, Gohan sabe. É por isso que ele está dando tudo para nocauteá-lo o mais rápido possível, Muten Roshi disse enquanto observava Gohan atacar com maior velocidade do que antes, sem administrar adequadamente suas reservas de energia para ter um combate multi-hard. É verdade.
Independentemente da técnica de Brawls, Gohan está usando o Kaioken continuamente. Ele não tem grãos senzu infinitos e nem sempre pode se dar ao luxo de comer um no meio do combate. Principalmente se Cell começar a atacar, disse Trunks, começando a reconhecer que a situação era pior do que ele havia imaginado. É por isso que não podemos presumir que Gohan tenha vantagem a qualquer momento. É mais. Será que sabemos se esse cara pode ser nocauteado? Muten Roshi disse que apesar de quão precária era essa situação, de certa forma ele gostou de poder compartilhar sua experiência com os mais jovens. Ele pode ser completamente regenerado de seu núcleo automaticamente. Não seria razoável para ele ser biologicamente incapaz de perder a consciência. Se eu tivesse mais informações sobre ele poderia determinar, infelizmente Gero não completou devido à ameaça iminente de Brawls. Então, estamos em branco. Bulma respondeu, arrependida de não ter investigado mais aquele projeto temporariamente descartado em seu presente. Esse seria o pior cenário de todos. Gohan não poderia usar sua habilidade final para transformar Cell em um cachorrinho inofensivo. Piccolo respondeu que amava e temia essa habilidade ao mesmo tempo. Então sua única alternativa viável é pressionar Cell até que ele possa destruí-lo completamente com um ataque final? Bulma pediu para ter certeza de que havia entendido os únicos caminhos para a vitória que eles deixaram. Se Cell não for capaz de desmaiar. Sim, essa seria a única possibilidade. Mas conhecendo Gohan, ele provavelmente não irá por essa estratégia. A menos que ele pareça totalmente desesperado, Piccolo respondeu, preocupado com as possíveis decisões que Gohan poderia tomar, quando ele poderia tomá-las. E se ele ousasse? Sim, você está certo, Trunks disse, que além de Piccolo ele era o que melhor conhecia Gohan, apesar de ser outro Gohan. Por isso ele compartilhava parte dessa preocupação. No passado, ele tomou decisões que o colocaram em perigo demais para garantir que seus amigos vivessem. Ele tomaria uma decisão como essa novamente? Agora Gohan tem o mundo inteiro em seus ombros. Ele tem que ter certeza absoluta de seu sucesso em tentar matá-lo. Se ele lançar seu ataque mortal, mas Cell sobreviver e se regenerar, ele se tornará mais forte. Fim do jogo. Muten Roshi disse, dando seu veredicto final sobre a estratégia de matar Cell quando ele parecia estar distraído. Mas se ele continuar com a estratégia de nocautear e nocautear, é impossível. Nós também estamos ferrados, disse Bulma, expressando da maneira mais sutil possível que nenhuma das alternativas que eles tinham era totalmente segura. E essa falha em qualquer uma dessas opções significava apenas uma coisa: o fim do mundo, e possivelmente de todo o universo. Droga! Gohan! Anime-se, Trunks disse enquanto olhava com preocupação e resignação para o lendário combate que estava ocorrendo diante de seus olhos. Uma luta em que ele não poderia fazer nada, exceto se tornar um estorvo como todos os outros que estavam lá. Enquanto Trunks, Bulma, Muten Kami e Piccolo discutiam as chances de vitória e derrota de Gohan, Gohan e Cell continuaram lutando ferozmente. Pam Min, Pom Mun, Clack, Blasha, Crochi Roshon, Clack, Blasha, Pam Min. E mesmo que Gohan ainda estivesse em vantagem nesse confronto, Pam Min, Pom Mun, Clack, Blasha, Cell estava começando a pegar o jeito dessa estranha maldição. Eu vejo, não sei exatamente como você fez isso, mas a chave é não ter a intenção de matar ao atacar, certo? Cell perguntou com arrogância e satisfação enquanto continuava a se esquivar, bloquear, receber os ataques de Gohan. E pela primeira vez em muito tempo, atingiu seu inimigo. Pam Min, Pom Mun, Clack, Blasha. Porém Gohan não respondeu nada. Ele apenas continuou atacando e se defendendo dos ataques de Cell como se nada tivesse sido perguntado a seu inimigo. No entanto, aquele silêncio não deixou Cell irritado ou incomodado, pelo contrário, foi a confirmação de que sua hipótese era verdadeira, algo que o encheu de orgulho e satisfação. Eu vejo, você não vai responder, mas não é necessário. E se não me engano, essa habilidade também afeta você. Você também tem que atacar sem a intenção de matar. Pam Min, Pom Mun, Clack, Blasha. E mais uma vez Gohan não respondeu, nem mudou sua expressão facial. Era como se ele não se importasse se tivesse descoberto seu segredo, ou pelo menos como se isso não o afetasse. Em seu primeiro ataque, você claramente tentou me matar, mas nos seguintes não havia um indício de intenção assassina, ao contrário de cada um dos meus ataques. E todos esses ataques falharam por um motivo ou outro. No entanto, a explosão de energia de antes não pretendia matá-lo, mas afastá-lo de mim. E isso funcionou. Curioso, certo? Cell disse mais arrogante do que antes enquanto aumentava a taxa na qual ele atacava com sucesso seu inimigo. Pam Min, Pom Mun, Clack, Blasha. Mas Gohan ainda não respondeu. E mesmo que Cell tentasse não demonstrar, ele estava começando a se sentir muito irritado por ter a sensação de estar conversando com uma parede. É uma habilidade um tanto estranha e irritante. Muito chato, assim como você. É incrivelmente difícil e irritante para mim atacar sem intenção de matar, principalmente você, o maior aborrecimento que encontrei até agora. Mas vou encarar isso como um desafio. Pam Min, Pom Mun, Clack, Blasha. E Gohan continuou a ignorar Cell como se ele só quisesse bater em Cell e nada mais. E essa falta de atenção e interesse estava enlouquecendo o egocêntrico monstro verde, que não só queria ser ouvido e atendido, como também queria ver as reações de seus inimigos se tornarem amargas pela possibilidade de ser derrotado.
e ele não estava experimentando nada disso nesse combate. E não aguentou. Diga-me, o que você planeja fazer agora? Mais cedo ou mais tarde vou me acostumar com essa maldição e estaremos quites. Porém, posso me regenerar, sou mais resistente que um simples Saiyajin como você e minha energia é ilimitada. Minha vitória é garantida nesse ritmo. O que vai acontecer quando você desmaiar? Sua maldição perderá o efeito e então eu poderia matá-lo? E se você fosse capaz de me derrotar sem me matar? Conte-me. E com aquela raiva repentina, o poder de Cell explodiu, devolvendo cada golpe que Gohan lhe dera até então. Poon, Pomin, Poon, Pomin, Poon, Pomin, Poon, Pomin. Uma tempestade de golpes que deixou Gohan muito ferido. Muito ferido, como se fosse um shonen Eshi voyeur que foi pego por um exército de mulheres poderosas e violentas enquanto tomavam banho. Gohan, Trunks, Bulma, Roshi e Piccolo gritaram de terror ao verem o estado em que Gohan ficará após aquela explosão de golpes e energia. Nenhum daqueles golpes foi fatal, mas, se ele não curasse suas feridas, ele seria capaz de continuar lutando naquele estado? É mais, ele seria capaz de comer um feijão senzu para se recuperar? Suas mãos, seus braços, sua mandíbula, suas costelas, estavam todos quebrados. Gohan vai perder? Acho que vou descobrir em breve. Cell disse vendo que toda a sua paciência e planejamento valeram a pena. Ele destruiu Gohan a ponto de ser incapaz de atacar, defender-se e se recuperar. Agora ele só precisava terminar seu trabalho nocauteando. E talvez depois disso ele pudesse matá-lo da maneira que havia imaginado durante o espancamento. No entanto, tenho muito medo. Isso você não vai descobrir do jeito que você pensou. Gohan pensou enquanto olhava para Cell com o mesmo ódio de antes. Estilhaçado. Antítese. E uma continuação. Uai! Cell reclamou de uma dor excruciante, dor em todo o corpo, como se tivesse sido brutalmente espancado em todos os membros. Sua mandíbula, suas mãos, seus braços, suas costelas. Eles estavam todos quebrados. O que é? O que você fez comigo agora? O quê? Cell perguntou perplexo e com medo enquanto regenerava suas feridas. Medo de se machucar tanto. Medo de não saber mais uma vez como foi atacado. Mas acima de tudo medo de ver que Gohan havia se recuperado totalmente. Era como se ele nunca tivesse se machucado em primeiro lugar. O que aconteceu com a sua arrogância de um momento atrás, Cell? Você está com medo? Medo do desconhecido? Medo de ser derrotado? Gohan disse, perguntando a Cell com a mesma arrogância e desprezo que Cell usou com ele alguns segundos atrás. E essa foi a maior humilhação que Cell já sentiu em sua vida. Desgraçado. Responda de volta. Cell gritou com os olhos vermelhos enquanto avançava em direção a Gohan para atacá-lo com todas as suas forças. Mas, a merda. Cell foi incapaz de segurar sua vontade de matar naquele momento, então ele foi incapaz de atacar Gohan novamente. Puon. E ao contrário de Gohan, atingiu-o com força total no rosto, destruindo parte de suas decorações. Eu não tenho nada a dizer para a escória como você, Gohan disse com desprezo enquanto o convidava a atacá-lo de uma forma muito humilhante para enfurecer ainda mais o já furioso monstro. Maldito pirralho. Ele gritou com Cell com mais ódio do que antes, porém aprendeu com seus erros e com grande dificuldade eliminou a intenção de matar de cada um de seus ataques. Poon. Ai. Pomin. Ai, ai. Poon. Ai. Pomin. Ai, ai. Poon. Ai. Antítese. No entanto, esses ataques mais uma vez desapareceram do corpo de Gohan e em vez disso, apareceram no corpo de Cell. Uaali. Por que você está se batendo, Cell? Gohan disse zombeteiramente enquanto encorajava Cell a atacá-lo novamente. Desgraçado. Cell gritou com mais raiva do que antes, mas acima de tudo dúvidas e medo. Como é possível? Como é possível que essa criança seja tão forte? O que está acontecendo? De onde ele conseguiu essas habilidades e poder? Mais uma vez dentro da barreira. Estou imaginando coisas ou... Os ferimentos de Gohan foram transferidos para Cell? Disse Trunks que também não entendia a origem dessa habilidade, não fazia a menor ideia. O Gohan de seu futuro não tinha nada que se parecesse. Sim, como ele está me explicando é uma das últimas recompensas de Brawls que ele adquiriu hoje na prova final. Antíteses e habilidade que lhe permite reverter algo que já aconteceu entre dois alvos como dano infligido. Isso significa que se Gohan fosse muito ferido enquanto lutava contra um oponente, ele poderia reverter o que ocorreu entre ele e seu inimigo, curando-se simultaneamente enquanto feria gravemente seu oponente, disse Bulma, que tinha uma ligação direta com um dos corpos de Gohan e agradeceu para isso ela tirou as dúvidas de todos. Demônios! Essa habilidade é muito útil. Você pode dizer que Gohan é o favorito de Brawls. Disse Muten Roshi, que apesar de achar sua habilidade muito útil sentiu uma grande inveja de Gohan. Que significa? Se Gohan não for derrotado de um só golpe, ele é invencível? Trunks perguntou que nunca quis desistir de seu otimismo quaisquer que fossem as circunstâncias, principalmente se fosse sobre a sobrevivência e vitória de Gohan. Praticamente. No entanto, se seu oponente puder se curar e não se cansar, essa vantagem não é totalmente perfeita. E ainda existe a possibilidade de nocauteá-lo se for descuidado, respondeu Piccolo, que como ele sempre teve que ser o pessimista do grupo, embora considerando tudo o que aconteceu com ele hoje, era a coisa mais sensata a fazer.
Sim, mas as coisas melhoraram muito. Trunks respondeu que ainda queria sonhar. Sim, mas não o suficiente. Não podemos relaxar, esse cara já nos surpreendeu muitas vezes até agora, Muten Roshi disse, tentando manter uma atitude entre o pessimismo de Piccolo e o otimismo de Trunks. Bulma, fique atento caso precisemos ajudar Gohan a qualquer momento. Piccolo disse, que não suportava a ideia de ficar ali sem fazer nada. No mínimo, eles tinham que seguir de perto caso Gohan precisasse ser resgatado se algo desse errado. Mas Bulma com muito entusiasmo respondeu, não acho necessário. Ei, por que mãe? Trunks perguntou a quem foi deixado com a responsabilidade neste capítulo de fazer as perguntas para que mais tarde fossem respondidas. O retardatário está aqui, Bulma respondeu, criando o último cliffhanger da saga Android. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!